Olá, meu nome é Anderson Costa, esse é meu canal no YouTube, no qual nós falamos sobre política, cotidiana, economia, os principais temas do dia e da semana. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre provavelmente aquele que é o principal tema para esse início de semana. Um tema que já vem sendo discutido e analisado ao longo do final de semana e que terá talvez um dos seus principais momentos de definição para toda a questão política nacional hoje, nessa terça-feira, quando provavelmente será lido no Senado Federal o pedido de abertura de uma CPI para se investigar as ações do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido, que é feito pelo senador Jorge Cajuru, pede que sejam avaliadas as ações do governo federal, não exclusivamente, mas principalmente do presidente Jair Bolsonaro acerca de quais ações ele teve durante a pandemia e quais erros que ele pode ter tido durante essa pandemia que potencializou toda a questão de como o Brasil vem enfrentando a doença da Covid-19 ao longo desse tempo e se inclusive as ações dele, as palavras dele tiveram uma influência direta no modo como a população também vem se posicionando, se comportando ao longo de todo esse período de pandemia, de necessidade de isolamento social. Então, assim, a CPI, inicialmente, ela tem todo um foco acerca das ações do governo federal. Claro que aí o próprio presidente da República e alguns dos seus apoiadores já passam a dizer que não é necessário investigar única e exclusivamente as ações do governo federal, mas é necessário também que essa avaliação seja muito maior, seja analisado também as ações dos governadores em seus estados e as ações dos prefeitos em seus municípios. Bem, alguns já apontam que na realidade esse pedido de Bolsonaro não é para que se passe na peneira, para que se passe a limpo as ações de todo o poder público diante da pandemia, diante da doença, mas sim que isso seria uma forma de que as suas ações, as ações do seu governo não fossem bem avaliadas, não fossem bem analisadas diante de uma possibilidade de se perceber que ele tem agido mal, tem gerido mal a nação durante todo esse período, uma vez que é muito complicado, é muito difícil avaliar e investigar as ações de todos os governantes que compõem toda essa constelação de representantes do poder público no Brasil, vista a grande quantidade de prefeitos que estão em exercício e a grande quantidade já de governadores, porque se investigar os 26 governadores da nação e mais o presidente da República, já é uma ação muito grande, já é uma ação muito difícil. E aí quando essa gama sobe também para todos os prefeitos, ainda que fossem único e exclusivamente os prefeitos das grandes capitais ou os prefeitos das capitais, ainda assim, os prefeitos das regiões metropolitanas, ainda assim seriam um número muito grande de pessoas e de ações para serem investigadas, o que para o governo federal realmente seria interessante, porque essa lupa não estaria única e exclusivamente sobre o presidente Jair Bolsonaro. Essa lupa ela não estaria unicamente demonstrando e apresentando com um foco muito maior tudo que Bolsonaro fez de positivo e de negativo durante essa pandemia. Bolsonaro ele sabe que o saldo da pandemia não será positivo para ele politicamente. Um grande exemplo é o seu principal aliado e seu principal exemplo de política no mundo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que suas ações no início da pandemia nos Estados Unidos quase lhe renderam um processo de impeachment. Então Bolsonaro ele é um dos principais preocupados com a existência de uma CPI da Covid-19 e ele vê que essa existência dessa CPI, inclusive para ele, seria uma forma de lhe atacar, uma forma de fragilizar o seu governo. Inclusive é por isso que aliados de Bolsonaro afirmam que a decisão de Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que na última semana decidiu que essa CPI deve sim ser colocada para avaliação e deve sim acontecer para avaliar as ações do governo federal, foi uma ação política e que essa ação ela é muito mais para atacar o governo, que seria uma ação de grupos de oposição. Inclusive, Bolsonaro atacou Barroso e afirmou que o STF atualmente estaria muito mais preocupado em agir politicamente, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam muito mais preocupados em atacar o seu governo do que agir pelo bem da justiça brasileira e na defesa da Constituição, que é realmente a função máxima do Supremo Tribunal Federal. Com isso, Bolsonaro ele também já passa a atacar adversários políticos que se beneficiam com o discurso da existência de uma CPI da Covid-19
Inclusive vazaram áudios de Jair Bolsonaro conversando com o senador Cajuru, afirmando que sairá no braço com o senador do Amapá, Randolph Rodrigues, caso essa CPI aconteça, porque Bolsonaro ele realmente tem em Randolph um grande adversário no Senado Federal. O senador do Amapá é um grande nome para a esquerda na casa mais alta do Congresso Nacional. Então, assim, Bolsonaro ele se vê acuado com a existência da possibilidade de uma CPI, e é por isso que Bolsonaro, com simplesmente a possibilidade de que essa CPI venha acontecer, já começa a cobrar o impeachment de nomes do Supremo Tribunal Federal, passa a pedir que aconteça também uma CPI para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal e passa a exigir, porque para ele a única forma de que essa CPI possa realmente acontecer é a partir do momento que sejam incluídos governadores e prefeitos. É estratégico, é uma discussão que ele busca ganhar realmente, fazendo com que toda a análise se disperse, e também porque muitos sabem que no Congresso Nacional há um grande número de parentes, pais, primos, filhos, sobrinhos, tios. Há um grau de parentesco muito alto entre nomes que estão na Câmara dos Deputados e nomes que ocupam as cadeiras de prefeitos e governadores em diversos estados brasileiros. Então, assim, para Bolsonaro seria muito mais interessante que esses nomes que podem vir a julgar uma CPI da Covid-19 tenham interesses próprios de protegerem sua parentela, de protegerem aqueles que possuem laços consanguíneos com esses deputados e senadores. Então, assim, já há toda uma estratégia de Bolsonaro de como desestabilizar a existência de uma CPI da Covid-19. Até o momento, já é quase certo que a CPI ela vai existir. O pedido de abertura da CPI atualmente conta com 34 votos, e um voto muito emblemático para toda essa questão da abertura do processo é inclusive o voto do ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, que era líder do governo até ser preso com dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues. Então, assim, ele mesmo se coloca numa situação de adversariedade do governo federal, pedindo a abertura dessa CPI. Então, assim, já há toda uma sequência de ações no Congresso Nacional que demonstram que, pelo menos em relação à abertura dessa CPI, Bolsonaro será o grande derrotado, a CPI acontecerá, apenas é necessário avaliar em que moldes essa CPI acontecerá. Se será uma comissão mista, contando com a presença de deputados e senadores, se será uma CPI unicamente com a presença de senadores, se ela avaliará as ações do governo federal e se aí então se criará uma nova CPI única e exclusivamente para avaliar as ações de governadores e prefeitos, se será uma grande CPI que englobará todas as ações do governo federal, governos estaduais e governos municipais. É necessário entender toda a força que essa CPI terá para atingir a política nacional. Essa CPI ela poderá desestabilizar o governo de Jair Bolsonaro nesses últimos 2 anos. Inclusive, essa é uma defesa que alguns aliados de Bolsonaro utilizam, afirmam que é mais uma ação que visa desestabilizar o governo federal em um momento em que o país necessita de união, do que pensar na política nacional e no bem da coisa pública. Então, assim, são vários discursos que vêm se misturando em Brasília, são vários discursos que estão permeando a existência desse debate acerca das ações do governo federal, mas para Bolsonaro, inclusive, essa existência de uma gama de debates e que a existência dessa CPI permaneça o maior tempo possível no campo dos debates e no campo das ofensas é o ideal. Para ele, quanto menos se investigar todas as ações do governo federal durante a pandemia, é melhor, porque a partir do momento em que se avaliará a questão da resistência do governo a adquirir doses de vacinas, a resistência do governo a avaliar outras possibilidades de tratamento para a população brasileira que não fosse a ivermectina e a cloroquina, que até o momento em que Manaus estava sem oxigênio, Bolsonaro ainda defendia como a existência de um tratamento precoce para a doença que seria efetivo. Então, assim, Bolsonaro ele sabe que é um grande risco todas essas ações, e diferentes momentos dele durante a pandemia colocam o seu governo. Bolsonaro ele sabe que ele corre um sério risco de sofrer um impeachment, ainda assim, já no fechar das cortinas do seu governo. Então, é necessário para Bolsonaro
manter todo o mais lento possível, a maior morosidade possível em todo esse processo. Por outro lado, Cajuru, que até um tempo desses era um aliado de Jair Bolsonaro e agora já se diz um nome rompido com Bolsonaro, que é o autor do pedido de abertura dessa CPI, ele, durante o final de semana, liberou alguns áudios de uma conversa que teve com Jair Bolsonaro. Esses áudios, inclusive, implicaram ainda mais nas ações de Bolsonaro, piorou ainda mais a visão do povo acerca das ações do presidente da República e demonstram que realmente Bolsonaro ele teria um certo medo de toda essa questão da existência da CPI. E já nessa semana, Cajuru afirmou que a CPI contará com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Então, assim, Mandetta, que hoje é adversário político de Bolsonaro, que saiu do governo defendendo que estaria buscando abraçar os direcionamentos da ciência para manter o maior número de brasileiros vivos, vem para falar sobre as ações de Bolsonaro, inclusive demonstrando mais uma vez o porquê teria saído do governo. Então, para Bolsonaro, isso cheira a uma grande possibilidade de um golpe, não um golpe no sentido de estratégia armada para tirá-lo do poder, mas uma espécie de soco na boca do estômago desse governo, da sua gestão, possibilitando que ele sinta mais uma vez a ação que poderá enfraquecer ainda mais o seu nome e a sua imagem diante da opinião popular, já nas vésperas de uma eleição, dificultando ainda mais a sua reeleição, que apesar de ter sido uma coisa que Bolsonaro afirmou inicialmente que não disputaria, hoje ele já deseja e deixa claro que disputará a reeleição e que colocará seu nome nas urnas. Então, assim, a existência de uma CPI sobre as ações do governo federal nesse momento também talvez não resulte no impeachment, mas resulte no enfraquecimento do nome de Bolsonaro para as urnas. Afinal, Bolsonaro ele já teve consciência, o maior derrotado para a pandemia, após aqueles que perderam suas vidas e aqueles que perderam familiares, mas o maior derrotado politicamente para a pandemia foi ele. Ele quem ficou com a grande imagem e a grande pecha de o culpado por todas essas mortes, como ficou com a imagem de ser um inapto que não ligou para as vidas perdidas em todo o Brasil. Então, assim, Bolsonaro ele sabe que a existência dessa CPI é apenas mais uma gota em todo esse copo de insatisfação que existe no Brasil acerca das suas ações diante da pandemia do novo coronavírus. É necessário avaliar como se seguirá o Brasil ao longo da continuidade dessa CPI, após a sua instalação e durante todos os depoimentos, avaliar como a CPI progredirá, se o governo Bolsonaro conseguirá reverter a opinião pública diante de algum depoimento mal colocado ou bem colocado, dependendo da posição de quem será o autor do depoimento, e avaliar também como chegará ao final, qual será a conclusão final da CPI, para entender como ficará o governo Bolsonaro e como será o destino de Jair Bolsonaro, principalmente para 2022. Meu nome é Anderson Costa, eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o joinha, deixe a sua opinião aqui embaixo na seção dos comentários, qual é a sua opinião acerca das ações do governo Jair Bolsonaro, principalmente as suas opiniões acerca das ações do presidente da República durante a pandemia do novo coronavírus. Se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações quando o novo material for publicado. Eu fico por aqui, até a próxima e falou!